Olá, está começando mais um Estação Mercado, Carreiras e Profissões. Hoje vamos fazer um tour por um dos segmentos que mais cresce no Brasil e no mundo. Com o mercado aquecido, este é um ótimo momento para o setor. Estamos falando do turismo. É isso mesmo, Samuel. Com o mundo cada vez mais globalizado, o turismo tende sempre a aumentar, principalmente levando em consideração a mobilidade facilitada e o menor custo. O profissional de turismo pode aproveitar esses fatores para se posicionar no mercado. Afinal, o número de vagas da área só cresce. Com toda certeza, Adriane, quem vai nos ajudar a conhecer este caminho é a Débora Reale, docente do SENAC aqui de São José dos Campos. Seja muito bem-vinda ao programa, Débora. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Muito bem-vinda, Débora. Obrigada. Teremos muito aprendizado hoje. Mas antes eu convido a acompanhar a história do Priante, que com muito carinho exerce a profissão e nos leva a lugares maravilhosos. Vamos ver? Priante Guia é o profissional guia de turismo. Hoje eu sou especializado em Receptivo São Paulo, na credencial, excursão Brasil América do Sul. Então eu recebo as pessoas no estado de São Paulo e posso levar para outro estado e lá eu entrego para outro guia regional. E tem especialidade em turismo, em atrativos naturais e atrativos culturais, formado pelo Tancredo Neves, lá de Ubatuba. Trabalho com a natureza, trabalho com as pessoas, que é muito importante, fazer essa conexão, ou tentar fazer essa conexão da pessoa ou do cliente com o atrativo que ele está visitando, com o local que ele está visitando. Tudo isso com muito conceito, respeito, e aí tudo acontece, a mágica do turismo acontece, O turismo ele tem vários nichos, Então você tem o turismo empresarial, você tem o turismo gastronômico, você tem o turismo cultural, de museu, de arte, arquitetônico. Você tem o turismo natural, que normalmente a gente fala, vamos fazer trilha, vamos fazer caminhada, Então, você tem que tentar ao máximo administrar o conhecimento de tudo aquilo que vai englobar o que você está trabalhando. E aí um ponto crucial foi algumas pessoas que apareceram na minha vida, me deram oportunidade. Através do turismo eu conheci muitas pessoas, essa facilidade de comunicar, que Deus me deu. Teve um tempo que eu era muito tímido, então ficar na frente de uma câmera, conversar com os amigos por causa do porteiro, portão, a gente fica meio acuado, meio tímido, E tem o português certinho. Hoje você tem que ter o português certo, é importante, mas a gente consegue ser mais a gente, falando, comunicando. Os nossos clientes, nossos amigos acabam seguindo pelo que a gente é, pelo profissional que a gente é, e é muito legal, cara, vivenciar isso aí. Tem uma frase que diz que quem ama o que trabalha não trabalha, Eu sou extremamente apaixonado pela minha profissão. É importante você ler bastante, você se comunicar com muitas pessoas, independente de pobre, rico, todos, porque você vai ter alguma história para você contar depois. O guia é um grande contador de história. Trabalhar com turismo é vivenciar muitas emoções. Estamos de volta e, como vimos, é preciso muita dedicação e carinho para exercer a profissão. É isso, né, Débora? Com certeza. A gente viu que realmente essa profissão requer muita responsabilidade, dedicação, como a gente falou. Então, conta pra gente um pouquinho o que esse profissional realmente faz. Olha, eu sempre falo nas aulas, inclusive, que o turismo ele te abre tanto as portas e a cabeça, os caminhos, porque quando a gente está na faculdade, a gente estuda um pouquinho de cada área, assim, então a gente entende como que as áreas se convergem, assim. E é muito interessante de observar que o turismo ele é tão importante, para a economia das cidades e do país, Então, assim, a gente
tem várias assim, formas e caminhos que a gente pode trabalhar com o turismo, né? Falando um pouquinho das áreas que a gente pode trabalhar desde a parte de turismo ecológico, por exemplo, o turismo de aventura, um pouquinho de turismo cultural, a gente passa por toda essa parte de gastronomia, inclusive, né? A parte gastronômica que faz parte da parte cultural. Então a gente tem várias áreas. E que São José assim. tá cheia, né? São José é um prato cheio de turismo, ele tem vários segmentos que ele comporta aqui dentro, ele é muito rico, né? E Débora, o profissional do turismo, qual que é o perfil dele? Do que ele precisa gostar? O que ele precisa estudar? O que ele vai ter no dia a dia? Olha, eu acho que o mais importante para o profissional de turismo é gostar de pessoas, né? É o princípio, assim. A gente precisa gostar de pessoas e duas coisas que são muito importantes, do servir, né? E da hospitalidade. O servir, ele está totalmente ligado, né? Eu sei que às vezes as pessoas têm uma ideia errada do servir, mas o servir é muito nobre, né? Servir as pessoas é uma honra, né? Então, quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem que entender, nesse sentido do turismo, que a gente está servindo as pessoas. Então, a hospitalidade, ela está totalmente ligada com isso, né? Do ato de receber bem, de tratar a pessoa bem, especialmente porque a gente está falando de turista, ou seja, pessoas que são de fora. Então, assim, como que a gente quer que essas pessoas sejam tratadas na nossa cidade? Então, a gente traz um pouquinho disso, dessa hospitalidade, do servir. Então, é muito importante a gente gostar de pessoas, né? A gente não tem outra opção. Se vai trabalhar com turismo, tem que gostar de pessoas, né? Como a gente conversou, né, anteriormente, e você citou aí o turismo ecológico, tem vários segmentos e você tinha falado que a pessoa se prepara para sair, né? Isso. Como funciona? Olha, geralmente o turista ele tem um propósito principal. Por exemplo, ele vai para uma cidade fazer um turismo religioso. Mas claro, ele pode pernoitar, ou seja, ele vai passar uma noite em algum hotel, ele vai comer, então ele vai se alimentar, então ele vai passar pela parte da gastronomia da cidade. Então, geralmente, a gente tem uma motivação principal para sair de casa. Então, esse seria o segmento principal que a pessoa acaba querendo se envolver e sair, né, ter de motivação para sair de casa. Mas ao caminho ele vai se envolvendo com outras, né, com outros segmentos. Então nunca é isolado, né? Quando você vai fazer uma trilha, por exemplo, geralmente você se hospeda na cidade, então você acaba envolvendo outros segmentos. Mas o principal é o que te motiva a sair de casa. Mas a gente geralmente para fazer um tipo, né, de segmento de turismo a gente envolve outros, né? Então é tão bom. Isso é bem amplo, né? É muito amplo. E tem muita coisa ainda para a gente conversar, já que a gente continua a nossa conversa. E você que está assistindo, está gostando da conversa? Então continua conosco no próximo bloco. Vamos entender um pouco mais sobre a profissão, o dia a dia e os desafios do profissional de turismo. Voltamos já. Estamos de volta com Estação Mercado e hoje conhecendo uma profissão que tem sido muito importante nos últimos tempos e aumentado significativamente após o período de reclusão. É isso mesmo, Adriane. As pessoas criaram novos hábitos e viram a importância de aproveitar a vida através do turismo. E quem nos ajuda a entender melhor essa realidade é a Débora Reale, que está aqui com a gente no estúdio. E, Débora, para a gente retomar a nossa conversa, a gente estava conversando aqui que que o turismo requer um profissional. Mas quais são os desafios da profissão do turismo? E é muito curioso a gente pensar que, às vezes, as pessoas confundem a parte de turismo com só a parte do viajar, a parte boa, né? Mas requer muito preparo, muito estudo antes. Então, além da gente estudar várias áreas durante a época da faculdade, a gente se depara, por exemplo, que a gente tem que ter conhecimento de línguas, por exemplo, para ampliar ainda mais a nossa receptividade, né? Para acolher melhor os nossos turistas, né? Então, a gente já começa com um preparatório antes que as pessoas, às vezes, não imaginam, porque elas ficam com essa ideia de que só é a parte boa, né? Você só está lá na praia, você está de frente para uma piscina, está num hotel maravilhoso, eles não conseguem às vezes dimensionar que tem muito preparo. Então isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, né? O profissional do turismo, que é o turismólogo, é um palavrão, né? Mas é uma palavra, é uma profissão, eu juro. Tem muito isso, né? A gente precisa estudar muito antes, tem que se preparar muito para poder exercer essa profissão. Buscando isso, né? Tem que estudar muito. Quais são as formações necessárias para esse profissional? A gente tem esses cursos, né, que são cursos livres, por exemplo, que ajudam a capacitar, né, a renovar, a reciclar o profissional.
A gente tem os cursos superiores, né, e os cursos técnicos. Os cursos técnicos são antes dos superiores, a gente tem um preparatório para isso, e você tem até um certo limite para você poder exercer a profissão. E aí a gente tem realmente os cursos, né, de formação superior, que é onde realmente a gente se torna turismólogo, e aí sim a gente está pronto para exercer a profissão. A gente estava conversando sobre os segmentos do turismo, são vários, né? Aqui em São José a gente tem um turismo diferente, como que é mesmo? Corporativo. Corporativo. Tem o ecológico, tem turismo de aventura, cultural. É interessante, e o profissional ele precisa fazer outros cursos de especialização para atender esses segmentos específicos? Sim, é como qualquer área, né? Você aprende na faculdade de uma maneira geral e depois a gente acaba focando naquilo que a gente acaba tendo mais afinidade, o que você gosta mais. Então, assim, tem muitos profissionais, por exemplo, que já fizeram curso superior junto de turismo e fizeram de história, por exemplo, e se especializaram nessa parte cultural, por exemplo. Então, a gente tem gastronômico, a gente tem turismo ecológico, formação de guia de turismo, né? É uma formação específica, então, assim, ele precisa ser um profissional do turismo ou somente guia de turismo, né? É muito importante para poder exercer essa parte, ter essa formação. Então, assim, tem essas especificações que depois, quando você conclui a faculdade, você pode escolher o que você mais tem afinidade. E Débora, assim, a gente já falou do perfil desse profissional, tem que gostar de gente, né? Mas o que é necessário de habilidades para esse profissional, ou mesmo conhecimento mais específico, dependendo do nicho que ele vai seguir? Tem isso? Tem, olha, além de gostar de pessoas, tem que gostar de comunicação, tem que ter trato, né, com as pessoas. A gente resolve muitos problemas, não parece, mas o turismo também tem alguns problemas, alguns BOs pra gente resolver. Então a gente precisa, né, ter esse trato com as pessoas e saber ter a parcimônia mesmo, o jeito de levar situações, porque vão ter intercorrências, como qualquer área tem. Então a gente precisa gostar de resolver esses problemas, ter o bom trato com as pessoas. Comunicação é essencial. Então a gente precisa realmente estar preparado, porque assim, a gente está lidando com pessoas num momento muito bom da vida delas, né? Diferente de um médico que lida com doenças, por exemplo, a gente está lidando com a pessoa no melhor momento. Ela esperou por aquele momento, ela sonhou com aquilo. Então a gente aprende no primeiro dia de faculdade. Quando a gente trabalha com turismo, a gente está lidando com sonhos, né? As pessoas sonham com aquele momento, sonham de chegar naquele destino. Então não é tão simples quando a gente lida com sonhos. A gente tem que tratar muito bem, porque qualquer coisa pode atrapalhar isso, e a nossa intenção é que realmente seja 100%, 110% de mais possível chegar perto daquilo que ele imaginou, conseguir, né, atingir as expectativas do nosso turista. Então, demanda um trabalhinho, né? E a gente não pode ter nada que a gente atrapalhe isso, muito pelo contrário, a gente tem que ser super sempre a favor disso. Você acaba sendo uma profissão que você cuida das pessoas. Sim, também. Além de planejar toda essa estrutura, né? Exatamente. Porque é muito trabalho, hein, Samuel? É muita coisa. São muitos detalhes, né? Falando sobre os detalhes, na faculdade, a gente aprende todos esses detalhes, quais são as matérias, o que o pessoal aprende na faculdade? É muito legal, a gente tem desde oratória, a gente tem uma parte de agência de viagens, a gente aprende alfabeto fonético, a gente aprende o direito do turismo, que é muito interessante, geografia, estatística, então assim... Tem conta também, então? Tem conta também para o nosso pesadelo, né, porque a gente vai para o turismo porque a gente é de humanas, então a gente vai para o turismo justamente para fugir de contas e a gente chega lá, tem contabilidade, a gente tem que fazer toda essa parte. Então, a gente tenta fugir, mas sempre a matemática aparece no nosso caminho. Sempre aparece, né? É uma coisa. Débora, como você falou, tem várias formações, tem cursos técnicos, tem o curso superior. Para se exercer a função, você precisa ter uma regulamentação, qualquer pessoa pode exercer, como funciona? Infelizmente ainda a gente não tem, é uma profissão que ainda não tem um reconhecimento regulamentado, mas a gente é uma profissão, né? A gente tem só não é regulamentado, é reconhecido, mas não regulamentado. Então, infelizmente, é muito amplo ainda para poder aceitar qualquer profissional para trabalhar com isso. Mas essa que é o grande ponto de virada, né? Eu acho que com a pandemia, especialmente quando estourou isso em março de 2020, a gente pôde ver realmente a diferença que faz um bom profissional, aquele que tem formação na área, que tem conhecimento da área. Porque, assim, quem trabalha com turismo, ele tem que conhecer um pouquinho do mundo, né? Então, regras, a gente tem que conhecer regras. Quem trabalha em agência de viagem, você tem que conhecer as regras dos outros países, por exemplo.
exemplo, né? Então, na hora de fazer a orientação para o passageiro. Então, são muitos fatores que envolvem. Então, quando a gente tem quando a gente trabalha, né, com isso, a gente tem que focar um pouquinho nessa parte de realmente muitos conhecimentos bem amplos, né, para poder conseguir dar uma assistência para o nosso profissional, né, para poder dar para o turista. Então, assim, realmente tem só esse porém de que a gente ainda não é reconhecido, né, na área ainda. Então, não necessariamente precisa se cadastrar ou se inscrever em um órgão. Nós temos o Ministério do Turismo, né, ele tem essa parte de regulamentação das profissões. A gente só não tem algum órgão que a gente responda, né? Então, por exemplo, o OAB, por exemplo, para os advogados, a gente não tem nenhum órgão assim, né? Mas dentro a gente tem os cadastros, né, dos profissionais no Ministério do Turismo, por exemplo, guia de turismo. É só entrar, se você quer saber se aquele profissional está regulamentado, é só você entrar no site do Ministério do Turismo e você digita lá guia de turismo, os hotéis, os que estão regulamentados, eles aparecem numa lista. Então, todos a gente consegue. Na prática, então, é interessante que esse profissional seja formado e tenha esse cadastro, apesar de não ser uma exigência. Porque senão você está trabalhando de maneira ilegal, né? Então, e não tem todo esse conhecimento e preparo para exercer. Exatamente. Bom, com o aumento da expectativa média de vida, a tendência é um número maior de pessoas curtindo a vida e os lugares diversos por aí. Ao mesmo tempo, cresce também a profissão de turismo. Já pensou nisso? Então não saia daí, porque no próximo bloco vamos aprofundar um pouco mais sobre essa profissão. A gente volta já já. Estamos de volta, chegamos à última estação do programa de hoje e nesse bloco vamos trazer mais informações para quem pretende se qualificar na profissão de turismo. Para isso, convidamos a Débora Reale, docente do SENAC aqui de São José dos Campos. E Débora, qual é o primeiro passo para o ser um profissional do turismo? Então, analisa o seu perfil, né? Então, se você gosta realmente de não ter rotina, de sempre estar com pessoas, resolvendo, né? Sempre dando assistência para as pessoas. Então, tem que analisar se esse é o seu perfil. Se você gosta de comunicação, de estar com as pessoas, de trabalhar os finais de semana, então, assim, feriados, férias. Então, quando está todo mundo curtindo, esse é o momento que você vai estar no auge do seu trabalho. Então, tem que ter muito essa consciência. Fazer essa análise de perfil antes é muito importante. Eu acho que a primeira coisa para profissão, para qualquer profissão, você analisar se o seu perfil bate. Né? E a formação vem logo em seguida. Exatamente. E aí você analisa, né, qual que é o perfil, qual que é realmente a área que você quer exercer. Às vezes um curso técnico te atende muito bem, às vezes aí até ali você vai ter um limite de trabalho, e depois você vai para um curso superior. Então você vai, né, medindo qual é a parte até que você quer. Até onde você quer chegar, exatamente, né? Uma pós-graduação, aí parte para mestrado, se você quer uma área acadêmica. Então, realmente tem vários caminhos a seguir. As especializações dos segmentos também, exatamente, né? Para cada nicho de mercado. Que você deseja trabalhar. E falando em mercado, quais são as tendências do mercado aí em geral? Ou mesmo em São José? Olha, a gente aqui em São José, a gente está agora com essa questão de a gente ser a capital do avião, isso é uma honra para a gente. Então, a gente tem as empresas aqui que trabalham com isso, então isso levanta muito a cidade. Apesar de ser uma cidade de turismo corporativo, a gente tem um turismo cultural muito forte, a gente estava conversando antes aqui. Com certeza. Então, assim, é uma cidade muito gostosa. Então, falando agora de turismo regional, a gente tem essa parte cultural aqui que nos atende muito bem, às vezes é até difícil conciliar a agenda com tanta oferta que a gente tem, mas tem ainda uma procura muito grande por essa área. Um turismo gastronômico também, e partindo um pouco mais para a parte da região, a gente tem essa parte cultural e gastronômica aqui da cidade que é incrível, que a gente tem muitas ofertas disso, então é muito legal. E a partir daí, quando a gente fala de tendência de turismo, a gente viu muito uma mudança, né, depois desse tempo pandêmico, que são as pessoas que realmente começaram a entender e perceber a importância do viajar, como isso nos enriquece, como isso ajuda a perpetuar a cultura, como isso ajuda realmente a fazer essa troca, esse intercâmbio, né, muito importante entre as pessoas. Então a gente percebeu isso, essa mudança após esse período. Então as pessoas elas estão dando muito valor àquele descanso do final de semana, quando tem uma folguinha mais estendida aí, uma sexta, sábado e domingo, um feriado e até mesmo para quando eles conseguem uma folga de uma semana,
férias. Então, a gente percebe que as pessoas, elas querem, elas estão com essa ânsia de sair de casa, né? Eles estão precisando. Valorizando mais a vida. Isso, exatamente, curtir realmente. Então, a gente tem, né, todo o nosso litoral, falando aqui ainda de regional, a gente tem o nosso litoral, que também voltou com tudo, graças a Deus, tá tudo certo. Praia, é muito bom. Muita praia, mas também com muita cultura. A preocupação das cidades litorâneas aqui da nossa região é que realmente a gente consiga valorizar não somente a cultura, que é um segmento, viu, de sol e praia, mas que a gente consiga ter a valorização daquela cultura local, os caiçaras, por exemplo, comida regional. Temos as cachoeiras, né, aqui. Então valoriza o guia de turismo. Então, assim, é muito importante, né, a gente está tendo esse resgate com um outro olhar. As pessoas antes, elas iam muito no automático viajar. Então, a tendência agora é uma coisa mais slow, né? É uma coisa de curtir realmente, de estar presente ali, de curtir realmente, de integrar com a cidade. Antigamente, a gente tinha muito um turismo de passagem, né? Passava pela cidade, então não curtia realmente. Agora, as pessoas, elas quer conversar com os locais, quer saber como eles vivem, quer saber como eles... como é mesmo o dia a dia deles. Descobrir a cultura da região. Isso, né? que é esse que é o valor da troca, né? Que é quando a gente passa um pouquinho daquilo como a gente vive, recebe como ele vive, então a gente faz essa troca. É isso que é o turismo, né? Nossa, muito Bem legal, né? E assim, qual que é a dica para iniciar? Quero entrar no mercado. Quais são as principais portas para o profissional ele começar nessa profissão? Olha, a gente pode começar, realmente temos as ofertas de cursos, né, gratuitos inclusive, da área, que são muito bons. Então a gente tem várias formas, né, tanto de escolas como de faculdades, que oferecem isso. Então depende realmente do profissional, aonde ele quer, como ele quer começar. Se ele já tem essa vontade, já começar a estudar línguas, que é muito importante, o inglês é muito importante, espanhol fundamental também. Então assim, se puder partir para outras línguas também, isso ajuda muito a ampliar suas oportunidades e abrir suas portas. Então, assim, começar a fazer esse preparo já é importante e a partir daí também a gente já começa. Aí vai do interesse, né? Já começa para um técnico, para um curso técnico ou para um curso de superior e depois os cursos livres que ajudam a ampliar realmente, a fazer uma reciclagem. Então, vai começando a trabalhar esse profissional e às vezes um curso livre ele te ajuda a despertar um interesse de uma área que você nem sabia que você queria trabalhar e você fala, poxa, é interessante isso daí. Então, você começa a partir para outras áreas de especializações também. Poxa, já está dando vontade de viajar já. Vou fazer as malas. Já estou aqui pensando qual será a nossa próxima viagem, nosso próximo rumo. É importante. Gente, agora nos encontramos na plataforma do conhecimento com algumas novidades. Vamos assistir? Turismo me lembra férias, então isso me faz pensar que talvez essa seja uma ótima área de atuação. Mas olha, para trabalhar com turismo precisa estudar bastante, viu? Principalmente novos idiomas. Então separei para você algumas dicas para começar a praticar o inglês. Vamos lá! Para ter contato com vocabulário e pronúncia e diferentes sotaques, a dica é assistir filmes e séries. Aceita algumas sugestões? Separei algumas que são ótimas para treinar. A primeira é Friends, ótima para aqueles que buscam contato com o sotaque norte-americano, com expressões e construções linguísticas específicas do inglês falado em Nova York. Em Breaking Bad, é possível ver a diferença entre o inglês falado em Nova York e o inglês falado no Novo México. Além disso, traz situações de trabalho, família, dinheiro e relacionamentos, que ajudam muito a ganhar vocabulário. Com Black Mirror, saindo dos Estados Unidos, aqui você vai ver as diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico. Ah, só para reforçar, assista também a sua série ou filme favorito, com áudio e legenda em inglês. Como você já conhece a história, isso vai te ajudar a entender melhor e aprender mais rápido. Por hoje é isso, pessoal. Boa sorte para você! Chegamos ao ponto final do nosso programa de hoje. Muito obrigado pelas informações, Débora. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e o mais importante vamos fazer as malas e vamos viajar. Já estou pensando no próximo destino. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Olha, muita informação e conhecimento e a gente fica por aqui. Mas não se esqueça, nos encontramos na semana que vem na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!